atitude contra Dallagnol faz parte de uma reação de uma parte da sociedade brasileira contra aquele ou aqueles que tentaram combater a corrupção que é endêmica nesse país. Então, está aí uma vingança dessa parte da elite brasileira, que não suporta quem os enfrente. Nunca um presidente da República, por exemplo, a não ser no caso do Lula, foi preso no Brasil. E agora começou e, de repente, aparece um juiz que resolve peitar essa corrupção e acabou no que acabou. Discordar em tudo que você disse com absoluta tranquilidade, porque eu estou discordando de alguém que eu vejo há muito tempo. Se outro estivesse no lugar dele e fosse o Dallagnol promotor eleitoral, com certeza o Dallagnol teria entrado com ação exatamente aquela que ele sofreu. Porque eu fiquei 30 anos no Ministério Público e posso dizer isso com absoluta tranquilidade, né? Nenhum promotor deixaria de processar Dalton Dallagnol. Nenhum. Ele tinha 2 condenações já em processo administrativo. Havia, uma semana antes, o colega dele da Lava Jato sido demitido pelo CNJ porque patrocinou aqueles outdoors infelicíssimos na entrada de Curitiba. Estava na ponta para ser julgado, pronto para ser julgado. Quando a gente fala, querido Boris, que olha, eram meros procedimentos preliminares, não acredita nisso não, querido. Porque houve defesa, ele se manifestou. Esses procedimentos preliminares dentro do Ministério Público é um pré-processo administrativo. E havia uma situação, querido Boris, terrível. Ele, Dallagnol, havia adquirido um aparelho chamado Guardião, que é aquele aparelho onde se depositam as conversas gravadas, que só poderia ter sido adquirido pela Procuradoria-Geral da República. Não foi. Com autorização do juiz de direito também não foi. Esse dado, esse processo administrativo com mais de 2.000 páginas, né, estava pronto para ser julgado. Dallagnol percebeu a situação e, oportunamente, ele saiu. Aliás, ele saiu apressadamente, ele saiu em novembro, e nós temos aqui uma advogada eleitoralista, ele poderia ter saído só em abril ou março. Ele poderia ter saído 6 meses antes das eleições, e ele saiu bem antes. Bem antes, ou seja, ele percebeu que a casa, como a gente diz num jargão muito ruim, caiu, ou a ia casa cair. Ia cair, o telhado estava desabando sobre a cabeça dele. Correu e deixou para trás. O que a gente tem que entender é o seguinte: a justiça, depois que as coisas passam, ela olha para o campo minado que ficou atrás. É este campo minado que ficou atrás, querido Boris, que justificou a decisão do Supremo. Nós tivemos um juiz que não foi juiz. Ele foi um acusador. Tanto assim bem sucedido que ele trocou a toga pelo cargo de ministro. Tão logo as eleições terminaram. Nós não podemos esquecer desses fatos. Lula não foi de jeito nenhum processado por uma justiça que a gente pensa, numa palavra absolutamente simples, que ninguém sabe direito exatamente o que é, mas todo mundo sente exatamente o que significa, que é uma justiça imparcial. Lula caiu num alçapão, onde ele seria moído, e seria o resultado dessa moagem de Lula até o trampolim do Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, que quebrou no meio do caminho por problemas no relacionamento dele com o ex-presidente Bolsonaro. Mas eu posso te assegurar, querido, que a decisão da Lava Jato foi uma decisão festejada em muitas outras instâncias mundiais. Sim. Só terminar, 18 juristas mundiais foram convocados pela ONU para apreciar a situação do Lula. Os 18 consideraram que o ministro e ex-juiz Sérgio Moro foi parcial. Dos 18, 17 entenderam que a parcialidade foi de tal ordem que deveria ser anulado o pleito de 2018. Foi muito grave.